de volta e já quero pedir para você de casa participar da nossa programação jornalística aqui da sua Dia TV. Envie para o nosso WhatsApp DDD 86 99911 2111 fotos, vídeos, mensagens e até áudios. Elas podem sim dar início ao nosso trabalho jornalístico, execução de matérias ou até séries especiais. Participe e utilize o seu WhatsApp da Dia TV. E tomou posse na manhã desta segunda-feira como novo presidente da ETURB, Caio Bucar. No discurso de posse, o gestor revelou que terá como meta promover a regularização fundiária em Teresina. É poder dar esse documento para as pessoas poderem, além de ter a sua moradia, ter a sua propriedade, ser dona daquilo que mora. Essa é a nossa principal prioridade, a nossa principal missão. Foi o que o prefeito nos pediu e com fé em Deus nós vamos poder fazer e nós vamos poder levar essa alegria ao povo de Teresina. Com a saída da Câmara Municipal, Caio Bucar abre espaço para que o suplente Stanley Freire do PR assuma. A posse do novo parlamentar vai ocorrer ainda nesta semana, faltando apenas um acerto de datas com o cerimonial da Câmara. As metas são as que eu falei na campanha, pela juventude, que é pelas mulheres, pelos idosos, né? Política voltada a eles e principalmente também aos deficientes e aos pacientes renais, a qual eu faço parte. Posse bastante prestigiada e, de acordo com o gestor que foi empossado, para o ano de 2019, a parceria será apenas administrativa. Mas tudo vai mudar quando chegar o ano de 2020, que é quando teremos uma nova eleição para o prefeito de Teresina. De acordo com Caio Bucar, para o ano de 2020, a parceria será política, garantindo assim o voto do PP no candidato indicado por Firmino Filho. Com certeza nós vamos estar juntos, eu, meu povo, meus amigos, aqueles que são conosco 24 horas, vão estar também com o prefeito Firmino 24 horas, e não só apenas em 2020, mas em 2022. Política tem que ficar para o ano que vem mesmo. E o prefeito de Teresina garantiu que mais mudanças devem ser feitas no primeiro escalão do Palácio da Cidade ainda neste ano. Talvez tenha alguma mudança ainda, né? Existe ainda alguns passos pela frente. Com um número alto de atendimentos a pacientes sem identificação, uma parceria entre o HUT, que é o Hospital de Urgências de Teresina, e o SAMU fala sobre a importância de andar sempre com identificação. A direção do HUT, em uma rede social, pede ajuda à população para encontrar a família de um paciente que está internado sem identificação. O paciente deu entrada através do SAMU no dia 25 de março, após sofrer um acidente de motocicleta. O que se sabe do paciente é que ele tem 3 palhaços tatuados pelo corpo. Um na perna direita, um no dorso e outro no braço esquerdo. É comum a entrada de pacientes inconscientes e sem documentos no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. Isso causa um transtorno muito grande, transtorno assim, de várias ordens. A maior delas, no nosso modo de entender, é o que diz respeito à segurança do paciente. A primeira meta internacional de segurança do paciente fala da identificação dele. Antes de se fazer qualquer procedimento, antes de fazer um exame, antes de fazer uma cirurgia, antes de fazer um medicamento, antes de fazer uma transfusão sanguínea, tem que confirmar o nome do paciente com a data do nascimento ou com a filiação, para que a gente tenha certeza que não está havendo nenhum engano em relação ao procedimento e o paciente. Somente no dia 3 de março deste ano, 5 pessoas foram atendidas no HUT sem identificação. Todas foram vítimas de acidentes de trânsito e estavam inconscientes no momento do resgate realizado pelo SAMU. Na nossa ficha, a gente tem campos de identificação do paciente, a gente precisa do documento e da data de nascimento do paciente. Então, não é possível saber com certeza esses dados se a gente não tiver um documento. Às vezes, a gente consegue confirmar com a pessoa, se ela estiver consciente, a gente confirma verbalmente. Mas em caso de acidente, com a pessoa traumatizada e inconsciente, isso fica impossível de fazer. No ano de 2018, o Hospital de Urgência de Teresina atendeu 114 pessoas sem identificação. Por estar sem documentos, esses pacientes são internados sem documentação e o serviço social é acionado para tentar encontrar as famílias. A situação fica mais complicada quando há caso de mortes, porque o hospital não tem como avisar as famílias porque não sabe quem é a pessoa, que no caso é enterrada como indigente. Quando o paciente falece,
tendo como causa uma causa externa. Causa externa são os acidentes de trânsito, as agressões, envenenamento. A gente tem que encaminhar para o IML, porque é de responsabilidade do IML a emissão da declaração de óbito. Se o paciente falece de mal súbito, pode o hospital emitir essa declaração de óbito, mas sendo não identificado, pode também ser encaminhado ao IML. Na maioria das vezes, o próprio hospital assume a responsabilidade pela destinação do corpo. A gente prefere sempre o sepultamento. O SAMU, em Teresina, é pioneiro na implantação do Núcleo de Segurança do Paciente. O núcleo cumpre meta internacional. Nós aqui atuamos no sentido de evitar ao máximo, ou pelo menos minimizar a chance de errar no atendimento a um paciente. Isso possa lhe trazer algum dano, sequela. Então, esse núcleo ele serve para isso, para prevenir danos ao paciente durante o atendimento. E a partir de agora estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Marilis Borba. Nós vamos conversar com ela porque a vacinação contra a gripe foi antecipada para o dia 10 de abril aqui no Brasil. É sobre esse assunto que nós conversamos a partir de agora. Olá, doutora, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Pois não. Queria começar lhe perguntando sobre a importância dessa vacina, por que nós não podemos deixar de tomá-la? Pois é, não deve os grupos prioritários, não é para os 240 milhões de habitantes do Brasil, mas sim para os grupos prioritários. E como é que é determinado esses grupos prioritários? É determinados primeiro pela fragilidade da imunidade da pessoa, por exemplo, das crianças de 6 meses até menor de 6 anos, foi ampliado, porque era até menor de 5 anos até o ano passado, agora é menor de 6 anos. Segundo as gestantes, porque a gestante, por causa da gestação, ela já tem uma baixa da imunidade. E ela se vacinando está protegendo o neném que vai nascer. A mesma coisa para as puérperas, ou seja, as mulheres que pariram, que tiveram parto até 45 dias. E é importante porque, além dela se proteger, que ainda está com a imunidade baixa, também está protegendo o recém-nascido. E, além disso, nós temos os trabalhadores de saúde, tanto da iniciativa pública como privada, os professores também, públicos e particulares, nós maiores de 60 anos e os adolescentes e adultos privados de liberdade, como também as pessoas menor de 60 anos, mas que têm doença crônica grave. E a vacina, esses grupos foram priorizados a partir do banco de dados de internações nesses grupos, na população, e também das gestantes que foram prioritário, baseado também nas internações e nos óbitos. Então, a gente vê todo dia na imprensa pessoas famosas no mundo inteiro, maior de 60 anos, começa com a gripe, complica com a pneumonia e termina morrendo. Então, por isso que tem esses grupos prioritários e nós precisamos vacinar. Uma das questões também que chama a atenção da população, por que tem que fazer todo ano? Tem que fazer todo ano, porque até agora a ciência ainda não conseguiu fabricar uma vacina que ela causa imunidade durante muito tempo. Mas por quê? Porque esse vírus da influenza, ou esses vírus da influenza, que são muitos, sendo os principais o A e o B, eles mudam de roupa, ou seja, o que nós chamamos sob o ponto de vista genético, eles sofrem mutação. E aí se eu tenho, vamos dizer, o vírus que tem uma característica, aí tem 10 características, aí aparece outro vírus que daquelas 10 características ele só tem 5, então aquela vacina das 10 características não serve para esse outro que mudou, apesar de ser tipo A, mudou 5 características. Então, por isso que a vacina ainda tem que ser feita todo ano, porque ela não causa imunidade, não causa porque o vírus sofre mutação, ou seja, ele dá uma trocada na peça de roupa dele. Certo. Doutora, vamos só relembrar que a vacinação em todo o Brasil começa a partir de 10 de abril e é gratuita em todos os postos de saúde da nossa rede de saúde, não é isso, doutora? Exato.
Então nós temos que aproveitar, porque esta é uma vacina bastante importante, não é isso? É importante porque evita a morte, né? E é tão consistente esse número de óbitos que o país, o Brasil, o governo federal, comprou cerca de 60 milhões de doses de vacina para ser distribuído. E podemos dizer que essa gripe ou essa influenza se espalha. Já houve uma grande epidemia nos Estados Unidos, nós estamos terminando de vivenciar uma aqui em Manaus, no Amazonas, e ela está descendo. Doutora, quais são as metas para Teresina? A senhora sabe, meta de vacinação? O que nós queremos ver se a gente faz em torno de 223 mil doses esse ano de pacientes que serão atendidos. Então, nós esperamos com isso, do dia 10 de abril até 31 de maio, conseguir vacinar toda essa população. Doutora, vamos relembrar mais uma vez o público-alvo desta campanha, por favor. Mas antes disso, eu queria lhe permitir falar uma coisa. É muito importante você fazer a prevenção. E como é que faz a prevenção? Lavando as mãos com água e sabão. Muito simples, né, doutora? Pois é, ao espirrar, ao tossir, proteja o nariz e a boca para que os vírus não se espalhem. E lavar as mãos antes e depois da refeição, a cada 2 horas. E aqui eu faço uma solicitação para as mães que têm criança pequena, menor de 6 meses. Por favor, não beije a criança no rosto, não beije a criança nas mãos e nos braços, porque a criança leva a boca, leva o nariz e ela está aspirando todos os vírus e bactérias de quem beijou e de quem passou a mão. Então, aqui para responder na sua pergunta, eu quero dizer que os grupos prioritários são crianças de 6 meses a menor de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias. As gestantes, em qualquer fase da gravidez, as puérperas, dos trabalhadores de saúde da iniciativa pública e particular, os maiores de 60 anos, os professores da rede pública e particular, os adolescentes e adultos privados de liberdade. Não só eles, como também todos os funcionários dessas instituições. E as pessoas com doença crônica grave, precisa levar um comprovante médico dizendo que é portador da doença para que seja vacinado. Doutora Marilis, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, tá bom? Tá bom. Boa noite. A gente volta já com a segunda edição do seu Jornal Dia News.